Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai falar sobre a lei de Boyle-Mariotta, tá? Todas as informações sobre as atividades que vocês devem fazer estão no roteiro de estudo orientado no campus virtual, tá? Aqui também na videoaula, no final da videoaula eu vou explicar direitinho, tá? O que vocês terão que entregar. Vou mostrar o modelo para vocês. Então vamos lá, qual que é o objetivo deste experimento? É estudar a lei de Boyle-Mariotta, tá, em um experimento virtual. Tá? Vou explicar, mostrar a foto do instrumento que seria utilizado presencialmente, tá? Que é esse aqui embaixo, e explicar direitinho quais os dados que seriam obtidos, tá? E, obviamente, fornecer o dado para que vocês possam analisar. Vou explicar tudo na videoaula. Outro objetivo é compreender, né, a relação da pressão, que a gente vai chamar de P, e volume, que a gente vai chamar de V, né, de um gás confinado em um recipiente a temperatura fixa. Tá? A gente vai ajustar as curvas dos dados experimentais utilizando o Sy-Davis, né, que a gente já está acostumado, e obter os parâmetros de ajuste, né, que seria a quantidade de gás que está dentro do recipiente. Beleza? Então a lei de Boyle-Mariotta, ela enuncia que a pressão de um gás ideal, confinado, ela é inversamente proporcional, tá, ao volume ocupado por este gás em um sistema fechado, ou seja, o gás não pode sair nem entrar gás para dentro do recipiente, e a temperatura tem que ser constante. Tá? Aqui eu tenho um videozinho mostrando algumas demonstrações da lei de Boyle-Mariotta. Tá? Tem uma bolinha dentro do recipiente e eu faço vácuo nesse recipiente. Se eu faço vácuo nesse recipiente, eu diminuo a pressão aqui e faço com que essa bolinha encha. Tá? Então a quantidade de gás, de ar que está dentro dessa bolinha é constante, não está aumentando nem diminuindo, porém o volume dela aumenta, tá? Quando há essa variação de volume, ou posso diminuir também o tamanho dessa bolinha. Tá? Se eu colocar um pedaço de marshmallow é aqueles doces cheio de bolinha de ar, né? É muito leve o marshmallow. Ele tem cheio de bolinha de ar. Essas bolinhas de ar também vão inchar, tá? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na bolinha. Então isso aqui é uma demonstração clara da lei de Boyle-Mariotta, tá? Se eu aumentar a pressão dentro desse recipiente, esse objeto vai murchar, né? Creme de barbear é a mesma coisa. Creme de barbear é uma emulsão, né, cheia de bolinhas de ar. Então, se eu fizer vácuo nesse recipiente, o que vai acontecer? As bolinhas vão aumentar o seu volume, seguindo essa relação aqui, tá? E vai acontecer isso aqui, beleza? Então, essa é a demonstração do experimento. Então, passando o volume que estava dividindo para o outro lado da equação, eu tenho que P vezes V é proporcional a 1, tá? Então, o diagrama de P em função de V, como eles são inversamente proporcionais, eu tenho uma função desse tipo aqui, tá? Obviamente não é reta, né? É uma função não linear, cuja P é proporcional ao inverso do volume, tá? Beleza? Então, eu posso transformar uma equação de proporcionalidade numa equação de igualdade. Para isso, eu tenho que adicionar uma constante. Tá? Então, mudei o símbolo de proporção para um símbolo de igualdade e adicionei uma constante que eu chamei de K. Tá? Como a gente sempre vinha fazendo. Tá? Essa constante K, pessoal, ela nada mais é do que o nRT que a gente já conhece. Tá? Então, ela vem daquela equação PV igual a N vezes R vezes o T, onde o N vezes o R vezes o T tem que ser constante. Tá? Então, essa lei de Boyle-Mariotta, juntamente com a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac, eles formam juntamente com a lei de Avogadro a lei dos gases ideais, que é essa que a gente conhece, nesse formato aqui, PV igual a nRT, certo? Então, onde o P é a pressão, tá? Que é dada em Pascal, volume
é dado em metro cúbico, tá? O N é o número de mols do gás que está dentro do recipiente, tá? Recipiente fechado, tá? E mol, pessoal, um mol é esse número gigantesco aqui, né? 6,02 vezes 10 a 23 unidades, tá? Aqui não tem unidade medida, são unidades mesmo, tá? Então vamos supor que eu tenho 1 mol de água em uma colher. Então eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O nessa colher, tá? Então é a unidade. Se eu tenho 1 mol de elétrons, eu tenho essa quantidade de elétrons no material, beleza? Então mol é essa relação que a gente utiliza para saber a quantidade de uma certa substância, tá? E R é a constante universal dos gases perfeitos, tá? Que é 8,31, o valor mais aceito, utilizado atualmente, tá? Em joule, dividido por mol, dividido por temperatura em Kelvin, tá? Então a temperatura, que é o T maiúsculo, a gente vai ter que utilizar em Kelvin, beleza? Então vamos lá. É o experimento. O experimento, então, muito simples, é utilizado um aparelho desse tipo aqui, tá? Que tem uma manivela onde a gente gira, é como se fosse uma seringa, só que grande, tá? Esse instrumento aqui ele é bem grandinho. A gente vai girando essa manivela aqui e vai empurrando o êmbolo deste cilindro, tá? E ele vai pressionando o gás que está preso aqui nessa parte do recipiente, e nessa extremidade eu tenho um manômetro. Esse manômetro eu consigo medir a pressão, tá? Essa pressão é dado em Pascal, beleza? Então o experimento é esse: a gente gira a manivela, faz a leitura do volume que está sendo ocupado pelo gás e faça a leitura da pressão que está marcando o manômetro, tá? E obviamente toda a obtenção dos dados tem que ser feita de maneira bem lenta para que a temperatura se mantenha constante, tá? Então a temperatura a gente vai considerar 26 graus, tá? Que é aproximadamente 300 Kelvin, certo? Que é a temperatura ambiente. E fazendo o experimento bem lentamente para que essa temperatura não varie ao longo da obtenção dos dados, tá? Volume é o volume do cilindro aqui, tá? Então, que é a circunferência, a área do círculo, né? PR ao quadrado vezes a altura desse cilindro, tá? Em metros cúbicos, beleza? A pressão lida diretamente pelo manômetro em Pascal, tá? Eu vou ter vários valores, beleza? E o R a gente vai utilizar 8,31, tá? Em joule por mol por Kelvin a menos 1, beleza? E a temperatura, então, a gente vai utilizar em Kelvin, 300 Kelvins, tá? E a intenção, então, é obter o valor de N, tá? Que é o número de mols do gás que está lá dentro do instrumento, tá? Então, fazendo esse experimento, eu obtive vários valores de pressão e vários valores de volume, tá? Lendo o volume, fazendo o cálculo do volume por essa equação aqui e lendo a pressão diretamente no manômetro, tá? Pressão em Pascal, beleza? Pascal P maiúsculo, certo? E o volume em metro cúbico já, tá? Então, a gente tem esses dados, vai para o SciDavis, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Os dados eu vou deixar para que vocês possam ver para que vocês obtenham, utilizem esses dados, tá? Eu vou deixar disponível no campus virtual. Então, como a gente já vinha fazendo, tem os dados separados por ponto, tá? Que é esse arquivo aqui, dados ponto, e tem esse dado aqui separado por vírgula, tá? Eu vou abrir todos os dois para que vocês possam ver aqui, ó, certo? Tem esse e esse aqui. Então esse aqui é separado por ponto, tá? É o que eu vou utilizar. Eu venho aqui, seleciono tudo e copio. E tem esse outro aqui que é exatamente o mesmo, tá? Só que separado por vírgula. Eu acredito que a maioria de vocês irão utilizar esse separado por vírgula, tá? Devido à configuração do SciDavis de vocês,
beleza? Então aí a gente vai abrir o SciDavis, né, como vocês já estão acostumados. Aqui nos meus dados eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, tá? Eu vou abrir então no SciDavis eu seleciono uma das colunas, tá? Clicando aqui nessa parte superior, clico no botão direito e venho adicionar colunas, tá? Adiciono duas colunas. Se eu selecionar duas e clicar em adicionar colunas, ele adiciona mais duas, tá? Vou adicionar um pouquinho mais, não tem problema sobrar coluna, tá? Então agora eu tenho mais colunas do que eu preciso, tá? A quantidade de linhas é 30, já é suficiente pra gente, tá? Eu vou selecionar todas as linhas, todas as colunas, como eu já mostrei para vocês. Se eu clico aqui, eu seleciono a coluna. Se eu clico aqui na linha, eu seleciono a linha. E se eu clico nesse cantinho aqui, eu seleciono todas as linhas e todas as colunas, tá? Então eu vou lá nos meus dados. Esses dados separados por ponto, tá? Um detalhe, pessoal, que surgiu um pouco de confusão no experimento anterior, foi a questão da vírgula. Como saber se o SciDavis de vocês utiliza vírgula para separar casas decimais ou ponto, né? Eu falei para vocês lerem diretamente aqui, mas na realidade o SciDavis dá esse exemplo com ponto, independente do sistema de vocês, né? O SciDavis não reconhece se o sistema utiliza vírgula ou ponto, ele sempre dá esse exemplo com ponto. Aí surgiu muitas dúvidas, né? Muitos alunos acharam que o sistema deles utilizava ponto, tentou utilizar ponto aqui e não deu certo. Então, o modo melhor, mais correto na realidade, é você tentar escrever o número aqui. Por exemplo, eu selecionei essa célula aqui, tá? Eu vou tentar escrever um número separado por vírgula, tá? Então, vou digitar 1,78, tá? Se eu apertar Enter, o que vai acontecer? Olha, apareceu um tracinho vermelho. Então, o meu computador não está aceitando vírgula para separar casas decimais, tá? Então, 4,78. Se eu apertar Enter, vai aparecer um tracinho, ou seja, ele não reconheceu este número com vírgula separado. Se eu digitar agora 4,78, tá? Aperto Enter, agora sim ele reconheceu. Então 4,78 ele aceita. 4,78 ele não aceita e aparece um tracinho vermelho, tá? Então vocês vão fazer esse teste. Tenta escrever um número com ponto e tenta escrever um número com vírgula. O que for aceito, né? Se no caso vocês digitar 4,78 aparecer um tracinho, é porque o sistema de vocês está selecionado para vírgula, tá? Então, como o meu é ponto, eu vou apagar esse aqui, vou apagar esse outro aqui. Como o meu está selecionado para ponto, eu venho nesses dados com pontos, tá? Separando casas decimais, seleciono tudo, copio, venho aqui, seleciono todas as linhas, todas as colunas e colo, tá? Então estão aqui os meus dados, beleza? Agora o que eu vou fazer, eu vou plotar esses dados, só que para isso, pessoal, a gente vai ter que fazer uma modificaçãozinha aqui, tá? Porque eu fiz o experimento com 3 porções de gás iniciais, tá? Então a gente vai ter que fazer o ajuste para 3 porções, para 3 gráficos, tá? Então esse é o X do gráfico 1, esse é o Y do gráfico 1, tá? Esse é o X do gráfico 2, esse é o Y do gráfico 2, tá? Esse é o X do gráfico 3, esse é o Y do gráfico 3, tá? Observem aqui em cima que aqui está como X, aqui está como Y, então está correto, tá? Esse X e Y. Esse aqui seria o X do gráfico 2, então vou ter que mudar essa designação aqui de Y. Então eu seleciono essa coluna 3, clico com o botão direito e venho aqui em Set Column As, tá? Ou setar a coluna como. Aí eu venho aqui, o que eu quero fazer com que essa coluna? Eu quero que ela seja um X, um Y, ela já é o Y, né? Ou Z, se a gente quiser fazer gráfico 3D. Eu quero que ela seja uma barra de erro em X, uma barra de erro em Y, tá? Não, eu quero que ela seja um X, tá? Então venho e clico aqui, tá? Se eu clicar aqui, você vai ver que agora vai aparecer números, tá? Aqui agora é o X1, esse é o Y1. Esse agora que eu setei como X,
ele apareceu como x2, esse aqui é o y2. Agora esses dois aqui apareceram também como y2, porque eles estão à direita desse meu x2 aqui, tá? Porém, esse y2, a coluna 5, ela também é um x, tá? É o x3 do meu terceira porção de volume. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu clico no botão direito, venho em setar coluna como x também, tá? Então, agora vai aparecer x3 e aqui eu tenho y3, tá? Então, eu tenho três gráficos. x1, y1, x2, y2 e x3, y3, tá? Eu quero plotar todos eles juntos, tá? Aqui, pessoal, vocês podem ver que apareceu a vírgula aqui, porém essa vírgula é a vírgula de separação de dezenas, milhares, milhões lá. Então, ó, 3 casas, vírgula. Então, aqui eu tenho 505.928, né? Então, não é 505,928, é 505.000, tá? Então, é por isso que o software confunde, não pode se utilizar vírgula para separar casas decimais no meu SciDavis aqui, porque senão ele dá bug. Então, agora eu vou plotar todos esses três gráficos, tá? Para isso eu seleciono tudo, clicando no cantinho aqui, clico no botão direito, vem em plot e scatter, né? Ou pontos. Tá aí os meus três gráficos, tá? As minhas três curvas. Vocês vão mudar aqui, tá? Vão colocar aqui que é o eixo vertical, né? A gente vai fazer o gráfico de PV, né? Então aqui é pressão, né? Em Pascal, coloquem aí. Não deixem de colocar a unidade, tá, pessoal? Aqui também no eixo horizontal, o que é? É o gráfico de PV, então aqui é o volume, tá? Em metros cúbicos, já tá, é a unidade certinha, tá? Só colocar volume em metros cúbicos, beleza? O título aqui podem deixar em branco, tá? Não precisa colocar nada, se vocês quiserem. Agora vamos ajustar isso aí, tá? A gente vai utilizar a equação que a gente conhece, que é o PV igual a nRT. Tá? Eu vou fazer para uma das curvas primeiro e depois vocês fazem para o restante, tá? E para terminar a atividade de vocês, tá? Então tá aqui o gráfico selecionado, eu venho em análise, tá? Venho aqui em assistente de ajuste, tá? Fit Wizard, eu clico aqui, vai abrir essa janela, tá? Eu vou selecionar aqui, ó, User Defined, tá? Ou definido pelo usuário, igual que a gente fez para resfriamento de Newton, lembra? Olha só, tá até salvo lá, resfriamento de Newton e a fórmula que a gente utilizou para fazer o ajuste utilizando a resfriamento de Newton. Eu não quero utilizar essa equação exponencial, eu vou utilizar uma equação que é a equação do PV igual a nRT, então eu vou dar um novo nome aqui, né? Nome, eu vou escrever PV, tá? Pode ser o nome que eu quiser, vou deixar PV mesmo, tá? E qual é a equação que eu quero utilizar? A equação que a gente vai utilizar é PV igual a nRT, certo? Então, P é o inverso do volume. O P é o nosso Y, tá? Que está do lado esquerdo da equação, não preciso colocar aqui, tá? Só vou colocar o lado direito da equação, então, tá? Então, que é 1 dividido por x, tá? Que aqui no SciDavis eu não tenho, eu não consigo determinar que o V seja o meu x. O x, ele sempre utiliza a variável independente como x, então vamos deixar x, tá? E na realidade tem o n vezes o r vezes o t no numerador, tá? Então basicamente isso aqui, só n asterisco r asterisco t, tá? Que é n vezes r vezes t dividido por v, que no caso é a nossa variável independente, tá? Que é o nosso x do gráfico, tá? Então essa é a nossa função bem simplesinha. Eu vou clicar aqui em salvar, tá salvo. Aqui eu vou em fit agora, tá? Vou ter que voltar aqui porque eu esqueci de uma coisa, aqui os parâmetros, tá? A e B, na realidade eu tenho três parâmetros. Eu tenho um N separado por vírgula, tá? N, eu tenho um R maiúsculo e eu tenho T também, tá? Salvo novamente, beleza? Eu clico em Fit. Agora sim,
eu tenho um N, esse é o que eu quero obter através do experimento, tá? O N, tá? O R é uma constante, então eu vou clicar aqui em constante, e o T, a temperatura, tem que ser constante no experimento também, tá? Vamos deixar ele lá, em Kelvin, 300 kelvins, tá? Então o T, temperatura ambiente, 26 graus ou 300 Kelvin, tá? O R é aquela constante dos gases, tá? Que a gente vai utilizar. Não precisa utilizar muitas casas decimais não, tá? Vamos pegar ele lá, vou voltar. 8,31 já é suficiente, tá? 8,31, beleza? Então aqui a gente vai utilizar 8 ponto, no meu caso, tá? 31, se o computador de vocês utilizarem vírgula, então é 8,31, tá? Então eu vou deixar o R constante, vou deixar o T constante, 300 Kelvin, e somente o N eu vou deixar variando, tá? Pode deixar 1 como valor inicial, tá? Eu venho aqui em Fit, eu vejo aqui no meu lado esquerdo que o status do ajuste foi sucesso, tá? A curva, o R ao quadrado deu 0,9987, então um valor muito bom. Posso fechar essa janela aqui, então vocês podem ver que a curva dos pontos, círculos pretos, foram muito bem ajustados com a minha função, tá? Que é a função PV igual a NRT, tá? E os parâmetros estão todos aqui, ó. O N que eu obtive foi esse aqui, ó. Então, quantos mols de gás eu tinha nessa para fazer meu experimento das bolinhas pretas? Eu tinha 0,0051, mais ou menos 3,06 vezes 10 elevado a menos 5 mols de gás, tá? Então, esses dados aqui a gente vai precisar. Vocês vão fazer o ajuste da curva das quadrados vermelhos e os círculos verdes, tá? Então, para isso, com a janela selecionada, vem em análise, abre novamente o Fit Wizard, tá? Função definida pelo usuário, beleza? Então, ela tá lá já, ó, essa PV, tá? Foi salva. Agora eu tenho que clicar aqui, pessoal, não se esqueçam, tá? Fit with Selected User Function, beleza? Selecionei. Agora é só eu ir para frente, aqui, tá? Agora que vocês não podem esquecer isso aqui, ó, aqui, curva, qual? A gente já ajustou essa 1, 2, tá? Então agora vocês vão selecionar a outra, que é a 1, 4, e depois por último vocês vão fazer com essa 1, 6, tá? São 3. Então, agora faz com a 1, 4, a mesma coisa que coloca o R constante, o T constante, o T é 300, o R é aquele valor lá com 2 casas decimais, passa a clicar em Fit, Close, beleza, é o que vocês vão fazer, tá? E para colocar no modelinho, tá? Então, vamos voltar lá. O modelo da atividade, eu já deixei aberto aqui, vou mostrar para vocês, tá? O modelo é esse aqui. Aqui, como vocês já estão acostumados, preencher o nome de vocês, a turma e a data que vocês fizerem essa atividade, tá? Aqui, nessa tabelinha, vocês vão preencher os dados, tá? Que vão ser encontrados através do SciDays, tá? Então, N1 é aquele valor que eu obtive junto com vocês lá, tá? Esse valor aqui. Só copiar e colar, tá? Copia, volta, deixa o mais ou menos também, que é a incerteza, tá? Qual unidade? Nunca se esqueçam da unidade, tá? O N não tem unidade, é o número de mols, tá? Então, na realidade, mols, né? Beleza? O erro do N1, né? Na realidade, então, o erro vem na coluna de baixo. Copio e colo aqui, esse é o erro do N1, tá? Tiro esse mais ou menos, não tem necessidade de deixar o mais ou menos, beleza? Aqui também mols, beleza? E qual foi o R quadrado? O R quadrado foi esse aqui, então eu venho, copio ele, tá? Pode deixar todas as casas decimais, tá? Não precisam preocupar não. E aí a mesma coisa vocês vão fazer, tá? Para a curva 2, vocês vão meter o N2, o erro do N2 e o R quadrado, tá? Do R2. E para outra curva também, a última, a terceira curva, que é a verdinha, os círculos verdes, tá? Vocês vão obter a quantidade de gás que está lá, tá? Em mols, N3, através do ajuste, o erro
e o R quadrado dessa curva, beleza? E aqui vocês vão colar o gráfico, tá? Que vocês obtiverem aqui com as 3 curvas ajustadas, tá? Então não se esqueçam de ajustar todas as 3 antes de colocar, e não se esqueçam dos eixos, tá? De colocar o que significa cada eixo e as unidades, tá? Para que vocês copiem e colhem na atividade de vocês, basta clicar com o botão direito aqui de fora, vem aqui em Copy Page, tá? Tem que clicar aqui de fora, tá, pessoal? Acho que se clicar aqui dentro, olha só, não dá certo. Acho que esse copiar window aqui não funciona, tá? Tem que ser aqui de fora mesmo, tá? Clica aqui no branquinho mesmo, mas do lado de fora do gráfico. Aí vem em Copy Page. Aí o gráfico já está copiado agora. Basta colar ele aqui, ele já vai aparecer, tá? Só que não se esqueçam de colocar as unidades e os ajustes em todos os pontos experimentais, beleza? A atividade é basicamente essa, certo? Que vocês terão que fazer. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, podem mandar uma mensagem via campus virtual ou por e-mail, beleza? Então, abraço a todos e até a próxima.